Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma aula de geografia, dando continuidade à parte da população brasileira, e hoje vamos estar falando sobre população urbana e população rural do Brasil. Eu até digo em termos gerais, a inversão do século, né? Quando eu falo de inversão, vocês vão entender já já o porquê que eu estou falando de inversão. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e pelas pessoas também que moram no campo, a chamada e conhecida população rural. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Como está distribuído a moradia dessas pessoas entre campo e cidade, né? Em rural e urbana? Eu creio que vocês já chegaram, quem já viajou por aí, às vezes você vê uma placa, né, na estrada dizendo início de zona rural, ou início de zona urbana, ou término de zona rural ou de zona urbana, sempre mostrando para as pessoas, né, o que seria zona rural e zona urbana, a diferença geral de população, diferença de paisagismo, diferença de tudo, né? Que a gente vai ver direitinho sobre isso. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existe mais pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano? Aí agora que a gente vai entender aquela inversão que eu disse para vocês. Brasil, população urbana e população rural de 1940 a 2015. Explicando o gráfico aqui para vocês, tá? População, né, em porcentagem, tá aqui as porcentagens começando do 0, 20, 40, 80, né, aliás, 60, 80 e 100%, tá? E nessa outra parte aqui, estamos vendo de verde o que representa a população urbana e de laranja a população rural. Vamos lá para o ano de 1940. Ao ano de 1940, nós tínhamos 31% de zona urbana e 69% de zona rural. Ou seja, em 1940, nós tínhamos quase o dobro, mais do que o dobro da população, ela era ruralista, era rural, né? E aí os anos vão passando, vamos para 1960. 1960 nós temos 45% de zona urbana e 55% de zona rural. Olha que a diferença cai somente para 10%, né? Tem um aumento muito grande da zona urbana e um declínio da zona rural, como vocês estão observando aqui. Já em 1980, a zona urbana ultrapassa a zona rural, certo? Nós estamos com 68% de zona urbana e apenas 32% de zona rural. Ou seja, aquela inversão que eu falei para vocês, olha só, a inversão em 2 décadas, né? Duas décadas não. No caso aqui, seria 4 décadas, né? De 1940 a 1980. Em 4 décadas há uma inversão de moradia de pessoas de zona rural para a zona urbana. Como vocês podem observar, aqui já está o dobro da zona rural, certo? E aí em 2000, né, o aumento da zona urbana vai para 81% e a zona rural cai mais ainda para 19%. Em 2015, que é há 5 anos atrás, imagine hoje é que deve estar maior ainda, né? Mas há 5 anos atrás, né, nós temos 85% de moradores na zona urbana e apenas 15% na zona rural. Olha para você ver a diferença, a inversão, e depois da inversão, certo? Que a gente pode observar em 4 décadas o declínio bastante relevante, né, da zona rural. E a zona urbana, o crescimento exorbitante. Por isso que as cidades hoje são superlotadas, né? E claro, cidades superlotadas atraem também grandes e enormes problemas. Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que vivia no campo era bem maior mesmo que o número de brasileiros que vivia nas cidades. Lá em 1940, como a gente viu naquele gráfico, a parte da inversão que eu falei para vocês, né?
Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980 já havia uma inversão do número de pessoas entre esses dois espaços, e grande, né? Em 1980 a inversão era o dobro, como a gente pode observar. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes maior. 6 vezes maior do que a quantidade de pessoas que habitam, né, as cidades. Imagine hoje, qual seria a porcentagem de hoje, né? O tanto, a diferença, com certeza, provavelmente seja bem maior. Isso tem consequências negativas, tá, pessoal? Que a gente vai comentar a seguir. Crescimento da população urbana no Brasil. A grande quantidade de pessoas que migrou. O que é migrar? Sair do seu local de origem e ir para outro local onde esteja no mesmo espaço nacional, né? Aí se chama migração. Imigração é quando a gente vai para o âmbito mais internacional, tá bom? Então, olha a diferença aí de migrar para imigrar, tá bom? Certo? Imigração é coisa de fora para cá. E migração é daqui de dentro mesmo, mas você sai de um lugar para o outro, como da zona rural para a zona urbana, certo? Então vamos lá. Grande parte da quantidade das pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente da década de 1970, entre 1980, recebeu o nome de êxodo rural. Êxodo rural. Êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. E foi provocado principalmente pelos fatores a seguir que eu vou citar para vocês. Mecanização do campo. A crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra. Ou seja, aquela mão de obra que era toda feita braçalmente, né, para arar a terra, plantar, cuidar da plantação, fazer a colheita e todo o processo ruralista da obtenção de alimentos era feito pela mão de obra era humana. E aí com os maquinários, né, com a crescente utilização de máquinas, isso aumentou a produção mais ainda do campo, mas por outro lado diminuiu, né, a mão de obra, diminuiu a necessidade da mão de obra contratada. De modo que muitos trabalhadores da zona rural ficaram desempregados, ficaram sem ter onde trabalhar, sem ter o que fazer. Isso aí é um dos pontos. Vamos para o próximo. Como podemos observar aqui na figura, aqui é uma indústria, né? O rapaz trabalhando em uma indústria. Então, a atração de trabalhadores para as indústrias nas cidades. Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidade de emprego na cidade, principalmente nas indústrias que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam bastante de mão de obra. E aí veio bem a calhar, né, esse êxito rural, entendeu? A vinda das pessoas do campo para cá, pois eles tinham como ter mão de obras e até mesmo pechinchar em termos de salário essa mão de obra, né? Porque é a busca da oferta, né? Do emprego da oferta. Onde tem muita gente para trabalhar, você pode ofertar um valor menor, né, que as pessoas começam a aceitar. Se não tiver, aí sim o empregador, no caso o dono da fábrica, aí sim que ele vai ter que pagar melhor para ver quem vai trabalhar com ele, né? Mas no caso aí era o contrário, né? Tinha muita gente vindo do campo, muita gente desempregada, desesperada, passando fome, certo? Que veio para a cidade em busca de algo melhor, em busca de uma sobrevivência, de tentar algo melhor, e aí achou, né, essa chance nessas indústrias que estavam sendo montadas nas cidades. Busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano, procurando obter melhores condições de vida do que tinham naquele espaço rural onde viviam, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação, entre outros benefícios. Aquilo que eu estava falando para vocês, hoje está diferente, né? Hoje, nos interiores, né, na vida, na zona urbana e rural. Na zona rural, por exemplo,
Hoje eles oferecem muitas coisas, né? Muitas fábricas hoje estão se destinando à zona rural, faculdades, escolas está sendo mais desenvolvido. Mas antes, quem queria ter um estudo melhor, quem queria cursar uma faculdade, quem queria ter um emprego melhor, tinha que buscar isso na cidade. Então, a vinda de muitas pessoas da zona rural para a zona urbana foi bastante crescente devido a essas necessidades, né? Em busca de uma melhor saúde, em busca de uma melhor educação, em busca de uma melhoria de vida para cada um deles, né? Era isso que eles almejavam, né? Assim como diz a música, né, do Luiz Gonzaga, Asa Branca, que eu queria até que vocês pesquisassem para vocês darem uma olhada na letra da música. A seca aqui no Nordeste, por exemplo, a seca foi um dos fatores também que levou muita gente a sair do campo e vir para a cidade. Pois no campo estava morrendo tudo, né? Como diz a letra da música que eu falei para vocês. Né? No campo estava morrendo gado, a plantação morrendo e as pessoas não tinham como sobreviver. E o único pensamento delas era vir para a cidade para tentar sobreviver a todo aquele caos que estavam passando, né, na zona rural. O crescimento desordenado das cidades. É aquilo que eu falei para vocês, das consequências negativas que poderia causar esse êxito rural, né? Essa mudança bastante exorbitante de pessoas das zonas rural para a zona urbana, né? Vamos lá. O intenso fluxo de pessoas na área rural para a área urbana causou diversos problemas a muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas vinda de outro lugar para lá, ou seja, da zona rural. Como ocorreu nas últimas décadas que a gente viu lá naquele gráfico. Além disso, a falta de investimentos em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Vamos ver a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrente desse crescimento desordenado das cidades, ou seja, da zona urbana. Transporte coletivo, né? O transporte coletivo ineficiente é o problema que nós temos mais grave agora. Um dos, né? Temos vários, né? Mas olha aí essa aglomeração de pessoas para entrar no metrô. Observe aí, o metrô lotado, gente pendurada na porta, sem ter para onde ir. Isso aí, entendeu? É um retrato básico, certo? E real da superlotação, né, urbana. Isso eu tô falando de metrô, mas a gente vivencia muito isso aí, sabe aonde? Aqui nos nossos ônibus urbanos. Muitas vezes os terminais estão superlotados, as pessoas empurrando umas às outras, penduradas nas portas, entendeu? Sem caber mais nos ônibus e todas desesperadas para chegarem no trabalho ou na volta para casa, né? Isso aí é causa também decorrente dessa superlotação da zona urbana, né? Como a gente pode ver. A superlotação de ônibus, trens e metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Aqui, como a gente pode até citar aqui Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, né? São as cidades de picos maiores de população. Claro, toda a capital, ela tem uma zona urbana bastante tumultuada, bastante superlotada, né, de pessoas, toda a capital. Eu tô falando essa porque a gente vivencia mais nas redes sociais, né, nos jornais, nos telejornais, e aqui também em Fortaleza que a gente vivencia pessoalmente, né. Problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de lixo associado à precarização do sistema de coleta de lixo também, né? E descartes também inadequados desse lixo tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem também atraído animais transmissores de doenças. Para você ver as causas dessa superlotação, o que elas podem causar, né? Com aumento de doença, de proliferação de transmissão, de doenças também, poluição de água, de solo, do ar, que a gente vai citar agora, né? Ó. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo
pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Tudo isso causa uma exorbitante poluição do nosso ar. É ônibus, é caminhão, é carro, é trânsito parado, isso tudo aí, como a gente está vendo aqui na foto aqui, ó, os carros soltando dióxido de carbono aí para a gente respirar, né? Porque quer queira, quer não, a gente que está respirando isso aí. E esses poluentes causam graves doenças respiratórias para nós seres humanos que vivemos exposto, né, a toda essa poluição do ar. Empregos insuficientes também ocorre muito, né? Essa parte de desemprego agora aqui, porque população superlotada, muita gente, pouca oferta de trabalho, né? Isso aí é uma das causas da superpopulação. Aqui na foto nós podemos ver um vendedor ambulante, né? Tá vendendo tapete, outras coisas a mais aí, flanela, né? E tudo. E é um dos empregos hoje, é uma fonte de renda, né? É um emprego, né? Que muitas pessoas encontraram para sobreviver, né? A todo esse caos, a todo esse desemprego e essa pobreza que está devastando o nosso país. Infelizmente essa é a realidade, né? Pessoas nos sinais vendendo coisas, pessoas nas feiras sendo chacotada, sendo corrida, né, tratada como ladrão pela Guarda Municipal de Fortaleza. Infelizmente isso é uma verdade, né? As polícias vão lá, prendem seus objetos, prendem suas coisas só pelo simples fato delas não poderem, delas também não pagarem os seus tributos à prefeitura, né? Ou seja, não serem legalizadas. Tudo que é legalizado paga tributo à prefeitura. Como esses ambulantes que botam ali na Igreja da Sé, em outros lugares por aí que a gente vê essas reportagens direto por aí. Infelizmente isso aí dói, parte o coração, né? Mas é o que acontece. O prefeito manda, quando chega o rapa, é o conhecido rapa, né? Por que rapa? Porque rapa tudo, né? Roubam. Na verdade é essa, roubam as coisas do que eles estão vendendo, que eles trabalharam, às vezes pegaram o seu seguro-desemprego, fizeram um empréstimo, né, num banco, ou fizeram até um empréstimo a uma agiota para pagar, aí compraram aquele produto para vender, e infelizmente são impossibilitados até de trabalhar. E aí a gente não sabe o que fazer, né? Vai fazer o quê? Você quer ter uma vida justa, uma vida digna, entendeu? Uma vida de trabalho, de suor, né, para ganhar o seu ganha-pão, e a prefeitura em si, ela não permite isso, ela não te dá um espaço para que tu sobreviva, para que tu ganhe algo. Ela não deixa isso acontecer, porque ela vai tomar tua mercadoria e muitas vezes vai até te prender. E aí? Como fica, né? Vem essa questão aí pra gente refletir, viu, pessoal? Toda a vida que a gente for escolher os nossos governantes, tá? Principalmente vocês que serão o futuro dessa nação. Vamos lá, continuando, tá? É só um desabafo para vocês terem ideia do que acontece no dia a dia. E isso causado também pela superpopulação, né? Pelo êxodo rural aqui na cidade de Fortaleza. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana existente no local. Não é suficiente, devido à grande superpopulação, superlotação, né? Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessas pessoas, ou seja, pessoas pobres que não tiveram a oportunidade de se qualificarem, né? Não tiveram a oportunidade de trabalharem, de fazerem curso, e infelizmente ficam à espera do que dão, né? Das sobras dos empregos, isso quando surge, infelizmente. Por isso, pessoal, vamos estudar, vamos se esforçar, vamos se qualificar, entendeu? É isso que o mercado de trabalho hoje em dia está procurando, pessoas qualificadas, profissionais, né? Então, se a gente não estiver atento a isso aí para o futuro, entendeu? Procurar melhorar mais ainda, ter cursos, ter profissão, né? Fazer uma faculdade e etc., a gente vai ficando para trás e a dificuldade para arrumar emprego se torna cada vez maior. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro em carteira. Outro problema também que o governo não aceita, né? Porque a cada carteira assinada o governo sempre está ganhando imposto por cima de imposto sobre isso aí, né? Outro item. Eu até entendo também pela parte do resguardo, né, do trabalhador. A carteira assinada ela protege, entre aspas, o trabalhador por algumas coisas, né? Mas infelizmente, não tendo esse emprego, você tem que se virar. E esse se vira seria o trabalho informal,
que é o trabalho de vendas, trabalho ambulante, trabalho de diversas coisas que existe aqui em Fortaleza. E nas outras cidades também, né? Falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de infraestruturas ou até mesmo investimentos, né, e infraestruturas e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, né, que dificulta a compra de moradias regularizadas, ou seja, hoje em dia um trabalhador assalariado raramente consegue comprar uma casa ou um apartamento para morar. A burocracia é grande, né? E a gente não entende como é que funcionam esses bancos. Se você tem uma renda baixa, entendeu? Você não consegue. Se você tem uma renda alta, você também não é beneficiado com nada. Os juros aumentam, as parcelas aumentam, a entrada aumenta, tudo aumenta. E se você tem uma renda baixa, você também não consegue financiar. E aí? A gente fica naquele mato sem cachorro, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Por isso acontece também a dificuldade hoje em dia, como a gente está falando, né? Dessas moradias, de adquirir esses bens, essa moradia para você morar na sua casa própria. Não há uma facilitação da parte governamental nem dos bancos, não existe isso. Né? Pronto, tudo isso leva as pessoas a ocupar locais indevidos para a habitação, como as encostas de morros e as margens do rio. A gente vê muito isso aqui, pessoal, nas calçadas, infelizmente, né? Pessoas dormindo nas calçadas, nas praças, né? Sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter onde se abrigar da chuva. A gente vê muito isso. Esses dias eu passei ali pelo aquele viaduto da base aérea e ali tem um monte de pessoas morando ali embaixo, né? À procura, claro que eu já vi muitas vezes também a ação social, prefeito e etc. fazerem isso, remanejarem ele para essas casas, os apartamentos de Minha Casa Minha Vida, mas infelizmente eles acabam vendendo às vezes e voltando a morar lá, né? Se tornou um vício, infelizmente, né? Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transportes públicos e saneamento básico que era para existir em todos os lugares da cidade. E a gente paga por ele, viu? Saneamento básico a gente paga caríssimo por ele. Além disso, estão em locais onde podem ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. Isso aí, pessoal, a gente vê ocorrer muito. Toda a vida, na época das chuvas fortes lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós vemos bastante deslizamentos de terra, onde muitas pessoas são soterradas, muitas pessoas são mortas, infelizmente, entendeu? Infelizmente elas são sujeitadas a morar naqueles locais porque não tem onde morar e suas condições de vida não permitem que elas comprem um lugar adequado para que elas morem. E aí elas são sujeitas a morarem ali, arriscando sua própria vida, como muitos já morreram. Aqui a gente pode ver, ó, a parte da moradia deles que eu falei, nas encostas dos morros, ó. Entendeu? Como a gente tá vendo aqui. Um deslizamento de terra desse aqui, pessoal, que a gente tá vendo bem aqui, ó. Acontecendo grandes chuvas, fofando a terra e acontecendo deslizamento, tanto cai essas primeiras casas aqui, como vão soterrar essas de baixo aqui, ó. Entendeu? Isso aí seria uma verdadeira tragédia, né? Morreria muita gente, como acontece às vezes e morre, infelizmente, né? E dando essa dica, né? Assistam um vídeo, comentem se gostarem, tá? Revejam para você entender melhor. E olha aquilo que eu disse, vocês são o futuro da nossa nação. Né? O futuro político dessa nossa nação são vocês. Pra gente ver o que a gente bota lá no governo. As pessoas competentes que estão lá para nos ajudar ou para nos roubar. Tudo isso só depende de vocês, tá? Um abraço, até a próxima aula.